do Planejado Casts. Muito obrigado por aceitar esse convite. O palco é seu, espero que você ajude a gente da melhor forma. Vamos em frente. Seja bem-vindo. Então vamos embora. Bom dia, bom dia. Vamos falar sobre temas importantes, né? Sobre como ser escolhido pelo valor, aumentar o lucro, manter a empresa organizada mesmo no mercado competitivo. A gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa sair da zona de conforto, seja você lojista de planejados, de revestimento, arquiteto. Então esse tema aqui é um tema que abrange qualquer um que tem empresa, e aqui na Expo Revestir a gente vai trazer alguns cases e vamos trazer elementos que têm sinergia com esse mercado, né? Então, quem aqui nunca ouviu a história mais comum do mercado, né? Quais são as histórias mais comuns do mercado? Talvez você se identifique, né? Talvez a sua loja já esteja até movimentada, né? Até antes da pandemia, que teve uma mudança no comportamento do consumidor muito relevante, a gente tinha mais as visitas em loja e tudo mais. Mas eu quero trazer a movimentação no WhatsApp, de projetos, de clientes falando, de arquitetos, de relacionamento, né? Então, talvez você até tenha uma loja movimentada. Talvez o que a gente ouve muito no mercado é o quê? O produto é bom. Eu vejo isso muito no mercado, né? Então, quando a gente vai ver um vendedor performando num showroom, quando você que entende muito da parte técnica está ali focado no produto, na ferragem, na especificação técnica daquele produto, e é natural seu, porque você entende muito tecnicamente daquilo que você está falando, mas o cliente só valoriza um pedacinho. O produto é somente um pedaço dessa jornada. E ter produto bom no nosso mercado é o básico. Vocês concordam com isso? Né? Então, o cliente, quando ele vai até você, ele espera que você tenha um bom produto. Mas a história mais comum do mercado é essa daqui, ó. Olha só. O dono é um funcionário. O dono é um funcionário. Por quê? Porque dá um BO, ele vai lá, deixa que eu resolvo. Tem algum problema, ele tira da mão do time, tira a autonomia do time, vai lá e tenta resolver porque ele acha que é mais rápido. E isso acaba se tornando um problema, porque você cria uma cultura na sua empresa, no seu escritório, não importa qual que é o seu modelo de negócio, uma cultura de que tem alguém que vai resolver por mim. Tem alguém que vai, de fato, fazer por mim. E enquanto essas pessoas estão sendo pagas para fazerem aquilo que elas foram contratadas para fazer. Ou seja, não faz o menor sentido. Então, essa é a história mais comum do mercado. E aí a gente vai vendo, vai agravando isso, né? Porque tem uns sintomas que indicam, sintomas claros, que indicam por que a sua empresa não cresce. Quais sintomas são esses? Vamos ver? Talvez você esteja... Olha, qual é o teste do passador? Talvez você até esteja se identificando com isso, não é verdade? Então vamos lá. As vendas sobem e descem sem explicação. Um mês você vende muito, outro mês você não vende tanto. Então você tem picos de faturamento. Por que isso acontece? Porque provavelmente tem um momento em que você foca em prospecção, você foca no cliente, você vai focado em venda porque você precisa de giro, você precisa de grana, mas você deixa de fazer o pós-venda. E aí, como a gente falou que o dono vira um funcionário, qual que é o problema nisso? O problema é que, a partir do momento em que você tem times liderados por você, que fazem o que precisa ser feito a todo momento dentro da esteira de atendimento, de apresentação, de venda e do pós-venda também, você consegue ajudar essas pessoas a elas performarem dentro daquilo que elas foram contratadas. E aí você acaba com o problema de oscilação de venda. Só que tem uma outra coisa. Muitos profissionais, muitas empresas, elas têm um canal de vendas, que é a indicação. Estão trabalhando pouco posicionamento de marca, não trabalham muito com arquitetos, especificadores ou outros canais de relacionamento. Quando você depende unicamente de um canal, chega mais para cá, senta aí. Né? Quando você depende de um canal, você começa a ficar com essa oscilação. Você tem pouca previsibilidade de vendas, você não tem tecnologia e tudo mais. Além disso, às vezes você até tem processos. Você definiu os processos do seu negócio,
né? Mas tem dificuldade das pessoas seguirem esses processos. Por quê? Porque falta uma rotina de implementação e monitoramento desses processos. Então, se você não tem processo, você deveria parar um tempo de qualidade, uma parte tática do seu dia a dia, para desenvolver os seus processos. Se você já tem um processo, você deveria olhar para esses processos e melhorar esses processos. Processo não é para ser engessado, concorda? Processo é para ser revisitado. Processo precisa ser revisitado. E se você já revisita esses processos, você precisa melhorar esses processos. Melhoria contínua, sem dúvidas, né? E se você tem um processo definido e ninguém segue, é porque falta uma trinca. Qual que é essa trinca? Falta você definir, revisitar e treinar as pessoas de uma forma repetitiva. Porque se a gente for pegar em outros mercados, no futebol, por exemplo, o Messi, que é, né, um dos maiores da história, ele continua treinando, né? Os profissionais, os atletas de alta performance, eles treinam todo dia. Por quê? Porque é um processo, e é um processo de melhoria. Se você quer atingir a alta performance, definição de processos e treinamento com as pessoas é indissociável para que você consiga resolver os principais problemas da baixa performance do seu negócio. E o próximo passo é quando você sai da operação, quando você sai, a operação trava, porque você tem uma empresa que é dependente de você. Você tem focado pouco em recrutamento e seleção, em treinamento, em desenvolvimento de pessoas e, principal, cara, formação de lideranças, né? Toda empresa, todo líder da empresa, todo dono da empresa, ele precisa ser, de fato, um formador de líderes, né? Líderes em cada área, porque geralmente o dono, ele veio de uma escola que é a escola de funcionário. Ele era funcionário, foi bem sucedido, virou gerente, né? E aí abriu o negócio dele. Só que quem é que nos ensina a ser empresários? Cara, a gente precisa ter autonomia e buscar referências de outros empresários. Empresário aprende com empresário. E quando a gente fala, quando você sai, a operação trava, é porque faltam definições de processos e líderes, donos, com papéis e responsabilidades definidos para seguir aquele processo que você, como líder, desenhou, que você é o detentor daquela visão do negócio. Então, o líder, ele é detentor dessa visão, ele dá direção e os liderados são os guarda-chuvas. Então, o gerente é o guarda-chuva dessa visão, né? E ele faz o time, por exemplo, executar os processos e ter a clareza e os objetivos dessa visão da empresa. Então, isso aqui é o que acontece nos negócios, é o que acontece no mercado. Talvez você esteja aí se identificando com isso, não é verdade? Então, qual que é o maior engano desses lojistas, desses empresários, seja você com arquiteto ou não, né? Inclusive, ó, se você for tirar foto de alguma coisa, você marca a gente lá, Planejados Cash, super importante, ó. Eu quero falar sobre uma das maiores dores que eu ouço por aqui. O cliente só compara preço porque ninguém mostrou o que ele está pagando além do produto. Como eu comecei falando, a ferragem, o produto, ele é um pedacinho de tudo que você vende de valor para o teu cliente, né? Se você é um profissional técnico, e a maioria dos empresários, a maioria dos seus funcionários são profissionais técnicos, eles sabem muito de projeto, eles sabem muito de produto. Os treinamentos, às vezes, da tua empresa é um treinamento de produto, muito focado em produto, muito focado nessa parte técnica. A gente acaba tendo um problema. Por quê? Na boa, se a gente for olhar, o vizinho também tem um produto muito semelhante. Ah, mas aqui o produto é diferente. Cara, mas o cliente enxerga aquilo ali como muito semelhante. E se o cliente passa a enxergar semelhante, ele vai focar em quê? Naturalmente, ele vai focar em preço. Não tem jeito. Então, quando a gente fala sobre vender valor, sobre posicionamento e tudo mais, sobre você ter um videomaker te acompanhando, sobre você ter uma boa produção de conteúdo, o jeito que você se comunica, quando a gente fala sobre isso, isso é o gerar valor. Ah, porque quando a gente fala assim, vamos gerar valor, fica muito solto, né? O que é gerar valor? O que é gerar valor? Né? Gerar valor é a construção da narrativa, da história que você conta sobre a empresa e também sobre o produto que você vende, personalizado para aquele cliente, para aquela solução, para aquele problema que o cliente está enfrentando.
Não é verdade? Então, por que essas coisas acontecem? A gente tem pouco tempo aqui, eu dividi em 2 pilares. O primeiro é porque as pessoas não vestem a camisa da empresa. E quando eu falo as pessoas não vestem a camisa da empresa, o que isso significa, né? Significa que o dono, o líder, precisa vender uma ideia de crescimento para as pessoas que estão com ele. Ninguém fica numa empresa sem admirar o líder. Ninguém fica numa empresa sem admirar, sem enxergar uma visão de projeto, uma visão de crescimento. Você fala assim, cara, mas aí eu pago acima da média e tudo mais. Quando a gente vai para a linguagem do amor, que vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor? Nem todo mundo valoriza presente, nem todo mundo valoriza dinheiro, nem todo mundo valoriza reconhecimento através de palavras. Cada um tem um jeito de valorizar diferente, de se sentir valorizado dentro da sua empresa de uma forma diferente. E quando você, como líder, entrega para as pessoas os objetivos dela e não o seu, porque as pessoas estão ali na tua empresa, não é para elas baterem a meta sua. Elas estão ali para elas baterem a meta, mas para elas atingirem os objetivos de vida pessoal. E você, como líder, às vezes nem mapeou esse tipo de coisa. Cara, onde que é que teu funcionário quer chegar? Quais que são os sonhos? Quais que são os desafios que ele tem? O que ele está passando? E você fala, não, as pessoas não são engajadas, as pessoas não vestem a camisa. Mas, cara, a empresa é o reflexo do dono. Se você não tem um processo de venda, não só para o cliente final, para o arquiteto, para o parceiro, o processo de venda é dentro de casa, para sua família, né? Você tem que vender o que você faz e para os seus funcionários também. Então, onde que eles querem chegar? A tua empresa precisa ser o meio, o canal para que as pessoas que trabalham com você atinjam os objetivos dela. E parte pelo fato de que você, no começo, no processo de recrutamento e seleção, treinamento, de cultura, define isso e você, num processo contínuo, vende isso para o seu time. É aí que mora a grande chave de alta performance de um negócio e pouca gente cuida disso, né? E o segundo é processos que não existem ou não funcionam. Por quê? Na cabeça do dono tá lindo, maravilhoso, a teoria é linda, né? Você vai lá, define os processos, você já sabe onde tem que funcionar, onde que não tem. O dono geralmente sabe de tudo que está acontecendo, tem a nuance, tem a subjetividade, sabe o que acontece com o cliente, sabe antecipar problemas, se antecipar a eventuais problemas e aí já até consegue abafar esses eventuais problemas, não é verdade? Qual que é o desafio então? O desafio é você transferir essa visão que é sua como dono para o seu time. E essa transferência de visão, ela precisa ser aplicada no dia a dia, através de processos de pessoas. Então, reuniões diárias, reuniões semanais, all hands, que são reuniões estratégicas, as reuniões mensais. Cara, qual foi a última vez que você treinou o seu time? Não só tecnicamente, mas em relação a soft skills, habilidades de comunicação, habilidade de entender o cliente, habilidade de inteligência artificial. São várias habilidades que o mundo vem exigindo muito além da parte técnica ou de produto. Então, por que acontece a grande maioria dos problemas? Porque as pessoas não vestem a camisa, mas principalmente porque o líder não tem uma atuação clara em relação a formar pessoas e vender uma ideia, um projeto, um objetivo futuro, e porque ou os processos não existem ou os que existem não funcionam, não tem tecnologia, não tem monitoramento. Quer ver uma coisa que eu sempre ouço? O meu vendedor não quer preencher o CRM. Quando tem, né? Caraca, como assim não quer? Se a definição é do dono, o dono só tem aquilo que ele tolera, não é? Então, se isso é um processo definido, não tem isso de não quer. As pessoas precisam se adaptar à cultura da empresa e não o contrário, não é? Senão cada um faz o que quer do jeito que quer. Então, será que o mercado realmente está difícil ou essas empresas que não estão preparadas? A preparação, ela é chave do nosso mundo de hoje, né? Quando você fala de preparação, significa sentar a bunda na cadeira e estudar, significa estar atento às novas tecnologias, aos novos processos e principalmente a mudança do comportamento do consumidor, que parece meio abrangente falar sobre mudança do comportamento do consumidor. Por exemplo,
Se você não tem CRM, se você não tem o processo e tudo aquilo que a gente já falou, como que você consegue antecipar as demandas do seu consumidor? Hoje no nosso ecossistema, a gente tem várias empresas, vários braços de negócio, a gente é voltado a dados, voltado à pesquisa, voltado à estratégia. Então, quando eu vou tomar uma decisão de vendas, quando eu vou tomar uma decisão de expansão de negócio, quando eu vou tomar uma decisão de implementação de tecnologia, de processo, eu olho para o comportamento do meu consumidor, eu olho através de pesquisa, então não precisa ser nada, oh meu Deus, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Não, cara, um Google Forms, com algumas perguntas você consegue identificar o que seu cliente pede, porque você como dono, você é a dona? Você como dono, você já tem a tua experiência, Você já imagina o que seu cliente está pedindo, certo? Mas, por outro lado, pode ser que o que o teu cliente esteja realmente pedindo não é aquilo que você imagina. Como que você garante isso? Putz, Lucas, cara, eu tenho certeza que o que o meu cliente pede é aquilo que eu entrego. Tá bom, qual foi a última vez que você pesquisou? Tá escrito, tá anotado, você leu isso? Tá mapeado? Dos 10 clientes que você atendeu, 8 estão pedindo aquilo que você entrega pelo registro do que eles falaram e não pelo que você imaginou? Cara, olha que detalhe super relevante, não é? Então, quando você faz pesquisa, quando você cataloga os dados, você consegue tomar decisões muito mais inteligentes. E aí você não passa por essa ideia de, o mercado está difícil. Não, que mercado está difícil? Se você conhece alguém do teu ramo de negócio que vende mais que você, que tem um posicionamento melhor do que você, então, cara, o mercado não está difícil. Significa que você está fazendo alguma coisa que essa empresa não está. E eu tenho certeza que todos nós temos uma referência de uma empresa que está no nosso nicho, no nosso subnicho, atende clientes muito semelhantes e tem uma operação muito maior. Não é verdade? Certeza que você lembrou de alguém aí. Por que isso acontece? Então vamos lá. Qual que é a diferença? Eu vou apresentar para você agora um modelo, minha filosofia de vida, minha filosofia de negócio e minha visão, Então imagina assim, algumas empresas crescem com consistência e outras não. Você já parou para pensar qual que é a diferença? A diferença está aqui, Uma vai na raça e funciona até um determinado nível. Se você quiser alta performance, você não pode trabalhar na raça, na força do braço, porque aí a gente vai para aqueles problemas que eu falei lá no começo. O problema da sua empresa ser dependente, de você não formar líderes e aí ter problema com as pessoas que não são engajadas e tudo mais. Então, quando você vai na raça, você até vai, até um determinado momento. Mas o próximo passo vai ficar comprometido. Então, eu quero te apresentar um método. Quando você tem um método e você segue aquele método, você tem mais claro dos processos e de onde que estão os principais gargalos ou oportunidades de crescimento no teu escritório, na tua empresa e tudo mais. Certo? Beleza até aqui? Então vamos lá. Na força do braço até vai, mas na força do braço, é assim. Como que acontece, Vê se você vai se identificar. Na força do braço, a gente tem um resultado 100% dependente do dono. Os processos até existem no papel, mas na prática eles não funcionam. E porque no papel também não é o último passo, Você precisa ter tecnologia para gerir esse tipo de crescimento contínuo da tua empresa. Equipe sem liderança. Caraca, se você não é um líder que inspira as pessoas, como que as pessoas vão seguir um processo se elas não estão enxergando a oportunidade de crescimento delas mesmas? E o quarto pilar é porque sofre, compra em vez de vender. A venda, ela começa quando o cliente diz não. E a gente vê uma cultura no mercado esquisita, porque se você, por exemplo, depende muito de indicação ou de um canal de vendas, significa que provavelmente você está sofrendo compra em vez de fazer venda. Qual que é a questão aqui? Quando um cliente chega por indicação, ele não chega confiando em você. Ele chega confiando na indicação dele. E isso muda tudo. Você fala assim, estou vendendo, beleza. Mas você está sofrendo compra ou você está realmente vendendo? Porque o processo de venda, ele é um processo que exige um comportamento de comunicação com o cliente completamente diferente da indicação,
Indicação é o melhor canal de vendas do mundo. Por outro lado, se você é dependente desse canal, você é passivo em relação ao processo de venda. Ou seja, você não sabe quanto que você vai faturar no mês que vem. Você sequer tem uma ideia de quanto que vai ser esse faturamento. Você não tem uma margem ali. Não dá para gerir um negócio desse jeito. Você não sabe provisionar investimento, você não sabe se você contrata um videomaker, você não sabe se você vai ter grana para poder contratar um fotógrafo, para contratar uma liderança para gerir o projeto e te deixar um pouco mais livre para a parte tática da tua empresa, não é? Então, quando você forma a liderança, quando você tem um resultado que não é você que é o bom vendedorzão, ou então quando você para de sofrer compra e cria um processo de venda com depoimentos, com posicionamento, criação de conteúdo em multicanais. Tem gente que está em 2026, né? Sem produzir conteúdo ainda. Tipo, cara, não tem como, né? Não existe isso. Então, o que eu quero apresentar para você é um método, e é um método validado. Então, se você quiser ter alta performance, até que horas? Pode ir? Tá bom. Então, se você quiser ter um método validado, eu vou te apresentar aqui agora. Qual que é a tua visão? Exemplo, para onde você quer ir daqui a 6 meses? A gente está aqui no stand do Clube Casa e o tema é 2030, né? Como que você quer estar em 2030? O que você enxerga para 2030? Provavelmente ninguém sabe como é que vai estar em 2030, mas a filosofia de pensamento em tecnologia, em se desenvolver, isso nos dá um norte de que o mundo vai mudar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. E vai mudar de uma forma tão intensa que se você não se adaptar o mais rápido possível, todo o seu processo vai ficar comprometido, toda a tua empresa, a história do seu negócio vai ficar comprometido. Então, como que você quer as pessoas vestindo a camisa da sua empresa? Como que você quer as pessoas engajadas no projeto, fazendo sem precisar mandar e tudo mais, se você não entrega uma visão clara de futuro? Não de fantasia, não. Estou falando sobre você. Cara, qual que é a minha visão? Onde é que a gente quer chegar? Qual que é o nosso ticket médio? Qual que é o nosso faturamento? Quantos clientes a gente quer abordar por dia? Quantos clientes a gente quer abordar por semana? Quantos projetos a gente quer desenvolver? Como que a gente vai desenvolver projetos melhores e mais rápidos? Pronto, agora você começou a definir uma visão, certo? A partir dessa definição de visão, você entrega isso através de uma comunicação clara para o seu time. Quer ver uma coisa muito interessante sobre visão? É assim, ó. Quem aqui aprende de forma visual? Se não tiver slide, tipo, ferrou. Beleza. Se você não monta slide para fazer treinamento para o seu time, você compromete todo mundo que aprende de forma visual. E qual que é o lojista, qual que é o empresário que monta de fato uma apresentação e faz uma palestra com palco, com engajamento de pessoas? Não interessa se você tem 1 ou 2 pessoas ou se você estava fazendo a palestra para tu mesmo, entendeu? Porque se você se treina, por exemplo, se você é sozinho, você se treina, adivinha onde que você vai ter alta performance? Quando você tiver que fazer uma palestra para o teu cliente. E quando você vende um projeto para o seu cliente, é ou não um processo de vendas? Tem que ter o pitch na hora certa, você tem que ter as frases na hora certa, você tem que ter o mapeamento das dores e do desejo na hora certa para você encaixar as dores e os desejos que já estão mapeados de acordo com, aí sim, o seu produto, o seu serviço, sua solução. Mas olha que interessante, se você não sabe e não tem clareza da sua visão para onde você quer ir, como que você vai parar de dar desconto, por exemplo? Se você definiu que o teu ticket médio é tanto, putz, então dali não pode ir para baixo, né? Então, esse é o pontapé, a visão. O que mais que tem a ver com o método? Vendas. Cara, vendas primeiro. Toda vez, assim, ó, toda vez, 100%, geralmente eu não uso essa palavra, tá? Mas 100% das vezes que eu vou fazer uma pesquisa, as pessoas falam assim, o que você precisa para tua empresa? Cara, eu preciso de mais organização. Aí eu falo assim, tem certeza? Deixa eu ver um negócio aqui, como é que estão as suas vendas? Mas... Pronto, você não precisa organizar. Filosofia de vida, cara. Primeiro vende, depois organiza. Primeiro vende e depois organiza. Isso é muito sério. É muito sério. Porque você fica assim, ó.
Ah, eu tenho que comprar maquinário. Ah, eu tenho que contratar gente. Não sei o que, tal. Beleza, mas você consegue vender 30% a mais, 50% a mais. Você consegue dobrar as suas vendas com a mesma operação. Você está com medo, preocupado de errar ou então de se comprometer com essa entrega do cliente daqui a 2, 3 meses, porque é um medo que não existe. E aí o que acontece? Problemas, porque quando você tem vendas e boas vendas, você tem dinheiro para contratar software, você tem dinheiro para contratar bons profissionais, você tem dinheiro para terceirizar, e sem vendas você não tem nada disso. Você vai organizar o que sem vendas? Não faz sentido. Então, vendas primeiro, venda primeiro, depois organiza. E cara, para a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, né, a maioria das empresas nesse Brasil, se eu posso dizer assim, elas precisam focar pelo menos 80%, 90% do tempo do dono em vendas e não em processos e não em apagar incêndio. Cara, tudo que não tem a ver com vendas, deixa eu te fazer um convite, terceiriza. Terceiriza, lidera, contrata pessoas, cara. Quanto é que custa o seu tempo? Às vezes você nem está fazendo a conta do seu tempo, que uma pessoa que vai te custar ali R$2.500, R$4.000, né, CLT, ela te libera para você fazer 80, 100 mil a mais, porque você parou de cuidar daquela tarefa operacional. Só que você tem medo de fazer essa virada, porque não tem método, não tem visão, você não sabe onde quer chegar, não tem processo definido de vendas, né? Não tem um marketing que gera resultado. A gente tem agência de marketing, né? A gente produz conteúdo, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Como que marketing não é um pilar-chave de desenvolvimento do seu negócio? Não tem como. Você não vai chegar muito mais longe sem processos definidos de marketing, posicionamento, conteúdo. Ah, Lucas, eu posso terceirizar isso? Não, isso é chave motor de crescimento. Você vai sofrer com oscilação e com todos os outros BOs de gente sem vestir a camisa se você não cuidar de marketing e vendas. Tipo, não tem como, não tem como. Você vai precisar sair da zona de conforto. Eu falei isso logo no começo, né? O nosso convite aqui não é falar alguma coisa para poder te agradar ou para dizer coisas que você vai gostar de ouvir, mas principalmente fazer aquilo que vai mudar o rumo do seu negócio. O que mais que tem a ver com método, né? Liderança. Caraca, você é o líder. Eu estava falando com um lojista que a gente mentora esses dias, e eu falei, cara, como que você se veste? Essa gola polo aqui toda esgaçada, assim, sabe? Ah, não, mas é porque eu tava lá na fábrica, não sei o que. Eu falei, não interessa. O processo de liderança são as pessoas olharem pra você e falar assim, caraca, eu me inspiro nesse cara, velho. Me inspiro nesse cara. 93% da nossa comunicação é não falada. Sabiam dessa? 7% são as palavras. O resto, 93% é linguagem não verbal. Então, se a linguagem não verbal é mais importante para você comunicar do que as palavras que você fala, se você está bem vestido para o seu time, se você está cuidando do seu tom de voz, se você cuida da tua postura, se você está junto, a liderança ela é implementada de forma natural. Faltam 5 minutos? Você me avisa assim? O que mais, cara, que tem a ver com método? Inteligência artificial, né? Caraca, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. É para fazer uma grande revolução na empresa inteira tudo de uma vez? Não. Você vai escolher 1, 2, 3 áreas que você mais perde tempo para implementar a inteligência artificial e acelerar processo, acelerar resultado. Processos que a gente já falou e pessoas. Não tem como ter negócio, crescer a sua empresa sem pessoas, né? São 6 pilares que sustentam as empresas extraordinárias. A gente, né, não tem tempo aqui, vamos falar que tem 5 minutos, tô ferrou, né? Né? Cara, posicionamento de marketing, construção de autoridade, estratégia de criação de conteúdo, processo de vendas, estratégia de criação de anúncios e formação de equipe de alta performance. Esses são os pilares das empresas extraordinárias. Eu vou pegar um pilar para mostrar um exemplo para vocês aqui de um case de sucesso que a gente tem. Essas meninas aqui, elas saíram agora de dezembro de 25, elas estavam quebradas, devendo muita grana, inclusive na pessoa física, e elas
15 dias depois da gente iniciar o trabalho, 27 dias depois da gente iniciar o trabalho, elas venderam 80 mil e abriu uma perspectiva. Talvez para você não seja muita grana, mas imagina alguém que está sem perspectiva, ia fechar a empresa em dezembro, hoje a gente está em fevereiro de 2026 e elas estão vendendo mais de 100 mil. Venderam 80 em fevereiro, a gente está em março, né? Estamos em março e elas já venderam mais de 25, olha só. Porque tem posicionamento, ó. Tá sem áudio? Não, pros próximos aí vai ter áudio, hein? Será que no computador vai? Ó, vamos ver. Não, tá liberado. Se eu for mexer aqui pode dar ruim, né? Deixa eu ver. No som ali. Que essa daí é importante ver isso, vai. Isso aqui é um exemplo de posicionamento de marketing, né? Como que é simples você produzir conteúdo. E aqui eu fiz questão de trazer um exemplo muito simples, né? Que com um celular e um microfone de lapela você consegue mostrar até a parte de produto, mas trazer isso para uma solução e não um foco no produto. Então o produto ele acaba sendo o meio. Aqui tá sem som, mas vocês entenderam o que é, né? Bom que tá com legenda aqui, né? Então olha a postura, a comunicação, sem você ouvir as palavras, 93% é de fato a comunicação não verbal. Vocês entenderam que tem um posicionamento muito importante aqui? Deu para perceber, não deu? Mesmo sem áudio. Por quê? Porque a maior parte da comunicação não é sobre isso. E quando a gente fala sobre as outras áreas, os outros pilares de desenvolvimento, tem a ver com você estar com pessoas que te levem para o próximo nível, né? A gente é mentorado pelo Flávio, pelo Caio, pelo Joel, né? A gente tem outras mentorias e a partir disso a gente também forma outros empresários. Isso daqui foi a primeira vez que aconteceu um evento presencial na sede da Promob lá no Sul, né? E a gente vem fazendo os nossos eventos presenciais, que é o Empresas Extraordinárias, né? Onde a gente ajuda a desenvolver de uma forma mais vertical os principais pilares de uma empresa que realmente cresce acima da média. E é por isso que a gente chama de empresas extraordinárias, né? O extraordinário também está em fazer o ordinário de uma forma muito bem feita, não é? Então, para que é a sua empresa, se não para realizar os seus sonhos e os sonhos das pessoas que você ama? Às vezes você esqueceu disso, quando você abriu o seu CNPJ tinha claro, mas esses objetivos eles se perderam ao longo do caminho, porque a energia foi sendo minada, né? Então, cara, você tem que ter claro quais que são os seus próximos passos, seus objetivos, para onde você quer viajar, o que você quer conquistar, materialmente falando. A gente vive num sistema, num país, num aprendizado educacional que diz que ganhar dinheiro é ruim, que o rico vai para o inferno e etc, etc. A gente ouve essas coisas ao longo do tempo. Então a gente precisa dar sentido, tem que ter um porquê, mas a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. Isso daqui foi, né, falando sobre coragem, sobre empresa e tudo mais, a gente subiu um vulcão ativo lá no Chile, né, há um pouco tempo atrás, e cara, o nosso posicionamento de marketing, né, a gente colocar a nossa cara, por exemplo, na Times Square e tudo mais, e fazer um marketing em cima disso, né, não é sobre só estar lá, é sobre o que você vai fazer quando está lá, né, olha que coisa maravilhosa, né? Então, aqui tá sem o áudio também, então é o caso das meninas aqui. Cara, imagina, você fazer um posicionamento de marca, você ter liderança e tudo mais e atingir um objetivo de quantas vezes, né, o retorno do investimento? 32 vezes, 40 vezes o retorno do investimento no período de 27 dias. É isso que um método bem definido entrega para sua empresa, com posicionamento, com marketing, com processo de vendas e tudo mais. Então, meu convite para você é que você faça a sua empresa valer a pena, porque dá muito trabalho e principalmente através de pessoas, né? Que não é sempre que pessoas é um problema, toda empresa tem desafio, mas se você implementar isso que a gente está falando, a gente sabe que esse processo vai realmente funcionar, porque é através de pessoas que se dá o crescimento, né? Se o teu time, por exemplo, não sabe quais que são os maiores medos do teu cliente, como que você vai nortear o teu plano de ação? Como que você vai nortear o teu desenvolvimento de produto, o teu posicionamento e tudo mais? Então tá aqui, ó, entregar
a entrega atrasar ou chegar errada, o projeto não ficar comprometido ou ser esquecido no pós-venda. Beleza. Se você não traz esse nível de consciência aqui na hora de uma apresentação para o teu cliente e diz que você sabe que o medo dele é esse e apresenta uma solução antecipando esse tipo de coisa, o seu cliente ainda vai ter o que a gente chama de falta de confiança, e cliente nenhum compra se não tiver 100% confiante, seja um projeto de 5, de 8, de 10, de 50 ou de $500 mil, não importa. Se não tiver um processo claro dele confiar que você vai entregar, né, não vai adiantar. Então, se a gente falar dos principais problemas, a gente tem contratação, treinamento, acompanhamento através de indicadores, a gente tem os processos de venda que a gente define em 6 etapas aqui, inclusive na nossa imersão a gente vai mais a fundo, né? Então a gente define aqui os canais de atração, método de spin selling, método Bunch, porque tem que saber quais que são as frases que serão encaixadas dentro de cada etapa. Você vai ter um PDF com todas as frases, todas as perguntas estratégicas para você saber como apresentar para o cliente, e através desse processo definido você consegue ter uma equipe que executa isso. Olha só que maravilha, não é verdade? Então, no nosso evento a gente define isso de uma forma mais vertical, são 24 horas de entrega. Então a gente consegue entregar isso no nosso evento, né? Aqui é a jornada do cliente, todo cliente precisa conhecer, gostar, acreditar, confiar e decidir. Essa é a jornada do cliente, básica aqui, né? E trouxe um exemplo aqui de renderização. Então, isso daqui foi usado por um dos nossos mentorados, né? A gente vai fazendo vários testes e tudo mais. Então, imagina que é possível, através de anotações como essas aqui, sair de uma renderização como essa daqui na casa do cliente. Só que não é sobre a ferramenta, é sobre como você vai usar essa ferramenta. Porque se você encaixar esse tipo de coisa aqui, que são os renders, né, lucrativos com IA, o nosso evento online que já tem data para acontecer, né? Os renders lucrativos com IA é sobre você acelerar o teu processo e usar isso daqui se couber na casa do cliente. Porque imagina uma coisa, você vai lá, renderiza rápido, mas o cliente não tem pressa. Adiantou alguma coisa? Não. Então você precisa entender que esse processo de renderização, eu peguei um caso extremo aqui, né, que nem parede não tem nada aqui, né? Um rabisco ali das medições, você consegue entregar exatamente como vai ficar na casa do cliente, consegue fazer muito mais coisas, né? No nosso evento a gente mostra como, por exemplo, criar vídeos assim que não tem muita papagaiada, mas isso aqui encanta o seu cliente, inclusive utilizando ferramentas gratuitas, né? Então, se você não está adaptado a esse tipo dessa jornada aqui, né? Quanto tempo você economiza se você fizer isso aqui? Incalculável, né? Quanto tempo você demora para renderizar um projeto hoje? Não é verdade? Então, através de um print você consegue. Por quê? Tem gente que até usa inteligência artificial, tá? Mas na hora que vai renderizar, sai o produto errado, cara, a porta sai errada, sai um monte de coisa errada. Porque o jeito de usar tá errado. É o jeito que você pede. Então, no nosso evento online a gente mostra esse jeito, né? Ali no nosso evento presencial a gente também tem bônus, e aqui tem um caso de sucesso que não está saindo áudio, então eu não vou me estender muito, mas é uma loja que vendeu 250 mil a mais com o nosso método, né? Beleza, a gente tem inteligência artificial para fazer o atendimento do lead e tudo mais. Então, cara, para a gente poder encerrar, agora você tem duas opções. Uma é continuar na raça, né? Montar tudo sozinho, pegar o método e tudo mais, ou então implementar com acompanhamento e grupos e tudo mais. Eu quero fazer uma aula gratuita para vocês, né? Então eu vou deixar o QR Code aqui, ou o link aqui embaixo, né? Você que está assistindo essa aula gravada. Então a gente vai montar toda a constância no faturamento, a equipe, como que você vai ter uma equipe que performa, processo comercial com inteligência artificial e margem de lucro real, e não a precificação à moda Bangu, né? Ah, eu acho que é assim. Não, cara, você precisa ter clareza dos seus números. Então tá aqui, vagas limitadas, acesse o grupo e esteja com a gente na nossa aula gratuita. Muito obrigado. Muito obrigado. Lucas, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você.